Darwin, você que descobriu como a vida evoluiu. Obrigado, eu estou aqui. Opa, é isso mesmo. Na aula de hoje vamos falar sobre Charles Darwin, evolução, Lamarck, Wallace, transformismo, seleção natural, a evolução das espécies pertinho de você. Roda a vinheta e vamos lá. Então galera, na videoaula de hoje, como eu disse, o nosso assunto é transformação, evolução biológica das espécies. O primeiro pesquisador aí a realmente contestar a ideia de que as espécies eram fixas, eram imutáveis, ou seja, não se transformavam, e a dizer que as espécies elas sim se desenvolviam ao longo do tempo, foi Lamarck. Quais eram as principais ideias defendidas por Lamarck? De acordo com seus experimentos e suas observações, Lamarck foi um dos primeiros a dizer que o ambiente ele influencia no desenvolvimento e na transformação das espécies. Então, isso foi uma evolução nas ideias e pensamentos naturalistas e científicos da época. Lá em 1809 foi quando Lamarck publicou suas primeiras ideias. Ele afirmou então duas principais leis. Primeiro, a lei do uso e desuso. Segundo, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso, Lamarck acreditava que um órgão ele poderia desaparecer ou sofrer uma retração, uma diminuição, ou ele poderia se desenvolver ou até surgir um novo órgão de acordo com a necessidade, de acordo com o uso desse órgão, certo? Por exemplo, a questão das girafas. Lamarck acreditava que a origem das girafas, todas elas tinham um pescoço curto. E que com a necessidade de buscar alimentos nas copas das árvores, em lugares mais altos, porque os alimentos na parte rasteira se tornaram escassos, elas começaram a utilizar mais o pescoço e ele foi se alongando. E hoje a gente tem as girafas aí todas com o pescoço comprido, com o pescoço longo, certo? Então, quanto mais se utilizasse o órgão, mais ele se desenvolvia. Quanto menos se utilizasse o órgão, mais ele ia retraindo, tinha tendência até de talvez desaparecer. Isso era mais ou menos o que acreditava Lamarck nessa primeira lei, que é a lei do uso e desuso. E a segunda tese defendida por Lamarck era que essa característica, por exemplo, se o indivíduo adquirisse em vida a característica do pescoço longo, ela transmitiria essa característica para seus descendentes, para as futuras gerações. Então era a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, se qualquer indivíduo, qualquer ser vivo adquirisse uma característica durante sua vida, essa característica adquirida era passada para os seus descendentes. Ok? A gente sabe que essas duas leis, hoje, já não são tão aceitas e não é mais a realidade do que a ciência provou. Mas a ideia revolucionária de Lamarck de pensar e de afirmar que o ambiente influencia na transformação das espécies foi muito revolucionária na época. Por isso, Lamarck precisa ser, sim, reconhecido. Viu, carinho? Após as ideias de Lamarck, vários naturalistas começaram a contestar essa questão da transmissão dos caracteres, de tentar provar que a ideia de Lamarck não estava 100% correta. Uma outra corrente então surgiu para explicar essa transformação e evolução dos seres vivos. E dois pesquisadores
desenvolveram aí pesquisas simultâneas, mas independentes, sobre esse mesmo assunto, que foram os naturalistas Charles Darwin, conhecido como o pai da evolução biológica, e Wallace. Eles fizeram viagens aí por vários lugares, fazendo observações, anotações de todo o comportamento dos seres vivos para poder chegarem às suas conclusões. Charles Darwin, aos 22 anos, embarcou em uma viagem de volta ao mundo no navio Beagle. Ele saiu da Inglaterra, ele era britânico, fez uma viagem de volta ao mundo. Inclusive, o lugar onde ele passou mais tempo, que o mais impressionou na diversidade de espécies, onde ele mais fez observações para escrever seu livro, que foi publicado muitos anos depois, que é A Origem das Espécies, foi na ilha de Galápagos, aqui na América do Sul. Então, cara, quais foram as conclusões que mecanicamente juntos aí Darwin e Wallace chegaram? Presta bastante atenção. Duas principais ideias. Darwin e Wallace chegaram às conclusões aí. E por que Darwin ficou até mais famoso do que Wallace? Porque ele acabou publicando suas ideias primeiro na Origem das Espécies, que foi seu principal livro. Então ele acabou sendo um pouco mais reconhecido que o Wallace nas suas ideias evolucionistas. Então eles chegaram à conclusão de duas teorias. Primeiro, que todas as espécies, todos os seres vivos, eles derivam de um ancestral comum. E segundo, o que a gente chama de teoria da seleção natural, que é hoje a mais aceita, que melhor explica a evolução das espécies. Então, vamos entender, carinha, o que significa essa seleção natural. Vou te dar um exemplo, que foi o principal exemplo de Darwin para explicar isso. Veja bem, lá em Galápagos, Darwin ele encontrou alguns pássaros conhecidos como tentilhões. Os tentilhões de Galápagos. Eram pássaros que derivavam de uma mesma espécie, de um mesmo ancestral comum. Porém, existiam espécies com diferentes formatos de bico. E Darwin ficou curioso com aquilo. Porque, como assim? Eles eram descendentes de uma mesma espécie, mas desenvolveram diferentes formatos de bicos. Então, Darwin começou a analisar o ambiente à sua volta, a ilha de Galápagos, como que esse ambiente influenciou para que esses tentilhões tivessem aí espécies com diferentes formatos de bico. Então ele viu que a forma da alimentação influenciava. Talvez o isolamento geográfico, por viverem em espaços diferentes da ilha, isso gerou o isolamento geográfico de algumas espécies e, consequentemente, um isolamento reprodutivo, porque uma espécie não tinha contato com a outra, então se reproduziu entre si, certo? E também a competição por alimento acabou por selecionando melhor algumas espécies. Então, dependendo do alimento, tentilhões com bico mais longo conseguiam se alimentar melhor do que tentilhões com bico curto, porque era mais fácil capturar o alimento. Então esses 3 pontos foram muito importantes para Darwin analisar e chegar à conclusão de suas ideias. Lá na ilha de Galápagos, isolamento geográfico, a competição por alimento, certo? E a influência do ambiente em que eles viviam. E quais foram as conclusões? Foram aquelas 2 leis que eu falei para vocês, seleção natural e que toda espécie deriva de um ancestral comum. Então, o que é seleção natural? Presta bastante atenção, que isso é muito importante. A seleção natural é uma das principais teses aí que explica a evolução biológica das espécies, ok? Seleção natural, ou seja, natural vem de meio ambiente. Significa que o ambiente em que a gente vive seleciona
determinadas características pré-existentes nos seres vivos. Volto lá agora para o exemplo da girafa. Enquanto Lamarck dizia que as girafas tinham um pescoço curto e pela necessidade esse pescoço se desenvolveu e as girafas acabaram tendo um pescoço longo, Darwin afirmou, na verdade, que as girafas, elas previamente já existia espécies de girafas com pescoço curto, espécies de girafas com pescoço longo, ou seja, algumas girafas tinham um gene no seu material genético que era determinante para o pescoço curto e outras tinham o gene no seu material genético, no seu DNA, que eram determinantes para o pescoço longo. Como no ambiente em que elas viviam, o alimento nas partes baixas, o alimento rasteiro, acabou se tornando escasso, elas tiveram que competir e buscar alimento em lugares mais altos, nas copas das árvores. Você imagina que qual girafa, qual espécie teria uma vantagem evolutiva nessa brincadeira aí? Logicamente que as girafas de pescoço longo. As girafas que tinham um gene para o pescoço longo, elas conseguiam pegar e encontrar alimento mais facilmente do que as girafas com pescoço curto. Então, nessa competição, o ambiente, ou seja, a disponibilidade de alimentos no ambiente, acabou por selecionar geneticamente os genes da girafa com pescoço longo. Logo, a tendência foi que as girafas de pescoço curto foram ficando sem alimento e foram aí desaparecendo. Então, o ambiente selecionou esse gene, essa característica da girafa com pescoço longo. Foi dessa forma, com essa teoria da seleção natural, que Darwin e Wallace explicaram basicamente como era a evolução das espécies. Da mesma forma lá, como os tentilhões lá na ilha de Galápagos. Então foram ideias revolucionárias, certo? Hoje, o ser humano também acaba fazendo uma forma aí de seleção, que a gente chama de seleção artificial, porque não é mais o ambiente, somos nós, certo? Então quando a gente faz, por exemplo, manipulação genética, alimentos transgênicos, a gente está selecionando ali genes que são melhores para a qualidade do alimento que a gente vai consumir. Então a gente está fazendo uma espécie de seleção. Só que uma seleção artificial porque somos nós, seres humanos, que estamos selecionando e não o ambiente. Ok? Por fim, eu deixo aquela questão que todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. O homem veio do macaco? O que significa isso? Reflitam. Reflitam. Não significa que o macaco se desenvolveu e se transformou no homem. Quando dizemos que, perante a teoria da evolução biológica, o homem veio do macaco, significa dizer que os primatas e nós, hominídeos, derivamos de um mesmo ponto, de um mesmo ancestral comum. Então fiquem atentos a isso. Não se prendam à ideia de que o macaco se transformou no homem. Não é isso que a teoria da evolução biológica afirma pra gente. Beleza? Nessa aula é só. Qualquer dúvida, escreve nos comentários, deixa o like nesse vídeo, compartilha e, por favor, não se esqueça de se inscrever. Clique no botão aqui embaixo, se inscreva e tamo junto!